glória a Deus. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês. Assim, muitos rostinhos amados, conhecidos e outros novos também, né? Que a gente também ama no Senhor. Obrigada. A gente também já ama porque no Senhor, né? Somos um corpo, amém? Somos... É um só reino, né? O reino do Senhor. E eu fico muito feliz de estar aqui. A pastora Tininha, o pastor Jonas, são nossos irmãos e amigos de muito tempo. Foram nossos padrinhos de casamento, né? E assim, a gente não ficar falando muito disso não, porque senão a gente vê que a gente está um pouquinho, assim, ficando um pouquinho avançada a idade. Mas glória a Deus, né? Que o Senhor é muito bom. Amém? E eu queria orar novamente, né? Pode ficar sentado mesmo. Vou orar para a gente trazer a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração para trazer aqui essa noite. Então, eu queria que você fechasse os seus olhos e você já abrisse o seu coração mais uma vez para o Espírito Santo, para que ele possa fazer o que ele quer fazer. Amém? Senhor, nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor, abrir a nossa vida para Ti, Senhor, e pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração, que fale conosco, Espírito Santo. O Senhor tem toda a liberdade na nossa vida, o Senhor tem toda a liberdade nesse lugar. Nós, Senhor, te convidamos, te chamamos, para que o Senhor nos ministre nessa noite. E saiamos daqui, Senhor, com o nosso coração cheio da Tua presença e da Tua palavra, e mudados e transformados pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que está em 1 João, no capítulo 4. Obrigada. Gente, todo mundo coloca o óculos para ler, eu tiro, tá? Então, eu vou ficar aqui não tira e coloca de óculos, que só Jesus na minha causa. Eu vou ter que fazer um daquele... esse aí. Eu estou segurando para não fazer, porque eu acho que aquele negócio deve ser difícil, né? Acostumar. Mas, enfim, eu tenho que tirar o óculos para ler. Então, eu vou ficar, tiro o óculos, coloco o óculos. Glória a Deus. Vamos, então, abrir a palavra em 1 João, no capítulo 4, do 13 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? E quando eu estava orando ao Senhor, né, por uma palavra, para trazer uma palavra aqui nessa noite, e o Senhor me deu essa palavra, porque eu aprendi algo, né? Que tudo aquilo que a gente vai ministrar é algo que o Senhor tem que estar ministrando na nossa vida, né? Porque senão não tem vida, é vazio.
E algo que o Senhor tem ministrado na minha vida há algum tempo, né, a respeito de como está o nosso relacionamento com Ele, com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus baseado no medo. O medo, ele é ao contrário da confiança, ao contrário da fé, ao contrário do amor. E o nosso relacionamento com Deus, ele só vai se aprofundar no momento que nós entendemos esse amor de Deus. Nós só vamos conseguir ter uma vida plena, uma vida cristã plena, no momento que nós entendermos a profundidade e a grandeza do amor de Deus por nós. Porque nós vivemos num mundo, né, que nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A palavra do Senhor diz isso. Que o mundo ele anda num ritmo totalmente contrário ao ritmo da palavra do nosso Deus, ao ritmo do coração do nosso Deus. E o coração do nosso Deus, ele é um coração de amor e não de medo. Existe uma diferença entre medo e temor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. O temor do Senhor, ele vem do amor. Ele vem do amor profundo derramado por Deus no nosso coração, que nos faz temer ao Senhor, respeitá-lo, reverenciá-lo. Quando nós entendemos e recebemos e vivemos mergulhados nesse amor do Senhor, nesse amor, nessa presença dele, então nós entendemos que o que é verdadeiramente temer ao Senhor. Quando a palavra diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é assim que diz a palavra? Não é por medo, não é por imposição, não é porque eu não quero ir para o inferno e eu tenho medo e por isso eu estou ali quietinha tentando fazer tudo certo, mas é porque o amor de Deus, ele foi derramado sobrenaturalmente na minha vida, é que eu posso então amar ao Senhor, então eu não vou sair da presença dele, eu não vou me afastar dele, eu não vou andar longe dele, eu vou temer ao Senhor por causa do amor dele na nossa vida, na minha vida, na nossa vida. E nisso a gente precisa refletir um pouco, né, assim, porque nós temos que pensar assim, por que nós agimos como nós agimos? Por que nós agimos muitas vezes com tanto medo? Eu vou dizer assim da minha experiência, porque eu fui uma criança muito medrosa. Desde pequenininha, eu tinha medo de tudo. Assim, eu já não enxergava direito, isso contribuía, tá, gente? Porque aí, né, eu estava sem óculos, não usava óculos, então eu via a geladeira se mexer, eu via as coisas. Depois eu descobri que era a falta do óculos, né? Glória a Deus por isso. Nem tudo estava perdido. Mas eu cresci uma criança com muito medo, eu tinha muito medo. Eu fui uma adolescente com muito medo, e eu cheguei na idade adulta com muito medo, até que eu entendi esse amor de Deus que quebra o medo, que destrói, que tira, que arranca o medo e nos traz a liberdade em Cristo Jesus. A liberdade de vivermos nele, sem ter que ficar aprisionados por medos. Por que nós agimos como agimos? Às vezes nós agimos, né, porque nós estamos querendo aceitação ou queremos reconhecimento ou queremos... Isso até para Deus mesmo. Às vezes a gente faz coisas, eu já me vi fazendo coisas
para que, assim, eu não pensava isso, mas depois eu descobri que era, né? Para que Deus me aceitasse, né? Para que Deus me aceitasse. Só que, entenda, qualquer coisa que a gente faça ou deixe de fazer, não muda o amor que Deus tem por nós. Não muda, Ele nos ama. Quem tem filho sabe, a gente ama o filho, né? O filho faz umas bobagens, tudo, a gente continua amando o filho, né? A gente não deixa de amar o filho porque ele se meteu em alguma encrenca, em alguma situação complicada. É nosso filho, né? E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, aceitamos Ele como nosso único, suficiente Salvador, a Bíblia diz que Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nesse momento, esse problema de aceitação acabou. Somos filhos dele. E temos acesso a ele. E se errarmos, temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu tenho pensado algo nesses dias que, assim, a respeito do pecado, lógico, né? Isso não é uma autorização para a gente sair fazendo o que a gente quer na nossa vida, não é isso. Porque se nós amamos ao Senhor, nós vamos agradar o coração dele, amém? Mas eu tenho pensado que o maior problema do pecado na vida do crente não é o que a pessoa fez em si. Não é o que ela fez em si. É o fato de que, muitas vezes, quando nós, como crentes, pecamos em alguma situação, a primeira coisa que fazemos é nos afastarmos do Pai. É nos afastarmos de Deus. Foi assim com Adão e Eva. Eles estavam ali numa comunhão com Deus tão tremenda, tão profunda, né? Ali no jardim, onde tinha a presença do Senhor o tempo todo com eles, e aí eles pecaram. E eles pecaram, e o que foi que eles fizeram? Eles se esconderam. Mas a primeira coisa que o pai fez também foi procurar eles, né? Perguntou, onde você está, né? Claro que Deus sabia, amém? Mas para demonstrar o desejo do coração do pai é sempre ter o seu filho perto. E eu acho que às vezes o inimigo ele coloca na cabeça da gente, né, assim, as acusações de falar assim, mas você fez isso, mas você fez aquilo, mas você fez isso. E você cometeu isso aqui, ó. E agora não tem mais jeito para você. Só que acontece que essas coisas, quando há o arrependimento, amém? Quando há a confissão desses pecados, para Deus já não existe mais. E ele só está falando assim, cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Onde está o meu filho? Deus, ele fala assim, eu só quero o meu filho. Eu só penso que eu quero o meu filho perto. Ali no mesmo momento que Adão e Eva, eles pecaram, no mesmo momento Deus já providenciou a solução. Deus já estava ali, não, peraí, a solução já estava providenciada no coração do Pai para aquela situação. E eu queria, assim, que a gente pensasse nisso, porque nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Né? A gente está, a pastora Tininha falou que vocês estão falando sobre fidelidade, né? Aí ela falou assim, qual o tema da mensagem? Eu falei assim, esse negócio de tema não é comigo. Eu faço a mensagem toda, Deus me dá e o título não vem. Aí eu falei para ela ali, ó, acho que é amor fiel, né? Porque o amor de Deus é esse amor fiel. É baseado na fidelidade do amor dele. É que nós vamos conseguir viver também uma vida cristã fiel. Porque enquanto a gente não entende isso, a gente fica procurando preencher buracos da nossa vida com coisas, com ativismos, ou às vezes com trabalho, com amizade, com casamento, com filho.
e vai vir, e vem tudo isso vem, o vazio está lá, o buraco continua lá dentro, porque não tem como preencher a não ser com a presença de Deus, a não ser com esse amor derramado por nós, né? Eu gosto esse texto aqui que a gente leu, né? Porque, aliás, a carta toda de João, né, fala sobre o amor. E não é à toa, né, que João era o quê? O discípulo amado. Ele mesmo disse. Então, ele era bem curado, né? Porque ele mesmo falou que ele era amado e pronto. E as palavras têm poder. Então, ele realmente se tornou o amado, porque nenhum outro discípulo você vê escrevendo uma carta com um conteúdo com tanto amor quanto essa carta de João. Ou você lê e o amor exala aqui, né? Algo assim muito lindo da gente ler. E o Senhor, Ele quer que a gente viva, então, essa vida plena mergulhada no amor dEle. E algo que a gente precisa fazer para viver isso, porque às vezes a gente conhece isso, mas a gente não vive. Tem muitas coisas que são de nosso conhecimento, né? Intelectualmente, a gente já leu na Bíblia, a gente sabe que é daquele jeito, mas no nosso dia a dia, na prática, nem sempre é, porque a gente não está vivendo. Eu entendo que, assim, o evangelho, né, do Senhor Jesus, ele é sobrenatural, amém? Jesus é sobrenatural, né? Deus é sobrenatural. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Amém, mas você está vendo ele? Não, é sobrenatural, amém? É por fé e é sobrenatural. E viver uma vida de vitória nesse sentido também, a gente precisa entender que não é suficiente apenas o conhecimento. Nós precisamos mergulhar numa vida com Deus e conhecer profundamente esse Deus sobrenatural que nós cremos. Conhecê-lo, sabe? E, assim, a presença dele, né? Nós temos que nos aproximar dele. Nos aproximar de Deus com uma busca profunda. A palavra do Senhor diz que se a gente buscar, a gente vai achar. Não é? Se bater, a porta abre. Não é assim? Então, nós precisamos buscar. Diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Esse é um passo importantíssimo na nossa vida. Aí a gente fala assim, mas eu estou na igreja. Aleluia que você está na igreja. Eu também, glória a Deus, né? Estamos na igreja. É um passo, mas não é suficiente. Vá mais profundo. Entra mais nessa água, né? Entra nesse rio a ponto de que você não volte, não tenha como voltar mais. Tem que ter coragem, amém? Já vou falando, é algo que tem que ter coragem, que depois não tem volta mesmo, não. Não tem mesmo. Mas a gente precisa entrar nesse rio. Lá em Ezequiel fala sobre o rio, né? Que as águas iam subindo, o nível ia subindo ali na vida de Ezequiel, e ele vai falando ali as águas que davam nos artérios, nos joelhos, até que chegou o momento que era uma água onde ele não tinha mais controle. Então, o Espírito Santo, ele quer nos levar a esse lugar, onde somos totalmente controlados por ele. Onde a gente não enxerga mais a margem. Eu li um livro, eu não lembro mais qual, porque eu tenho esse problema. Eu leio o livro, depois eu não sei de qual foi que eu li o quê. Então, enfim, não vou nem tentar dizer qual é. Mas eu li um livro, e essa ilustração, né, desse rio, e que você vai entrando, e assim, num certo ponto, você ainda pode voltar, porque você está vendo a margem. Você está vendo ali o que você deixou, você está vendo ali as amizades, você está vendo ali o que você gostava de fazer, que não agrada ao Senhor, né? Você está vendo ali as coisas do passado. Então, às vezes, a gente está entrando nesse rio da vida cristã
Mas a gente está indo só até um certo ponto, de onde você fala assim, não, vou ficar por aqui, porque qualquer coisa eu volto. Eu volto para a margem. Mas o Senhor, Ele tem nos convidado, nesse tempo que nós estamos vivendo, a entrar mais nesse rio. Aí entrar. E quanto mais a gente entra, mais distancia da margem, distancia da terra firme, né? Até que chegue num ponto onde sejamos totalmente controlados pelo rio da presença de Deus, pelo rio do Espírito Santo. E a gente então não pode mais voltar, porque de lá tu não vai mais enxergar aquela margem, você não vai mais ver aquelas coisas. Aquilo vai ter diminuído tanto de valor na nossa vida, que nós não vamos querer voltar para lá, porque não existe mais. E eu creio que nesses dias que nós estamos vivendo, que a igreja de Jesus, né, tem vivido, que o mundo tem vivido, são dias que ou a gente entra no rio e vai lá, mergulha totalmente nele, ou voltaremos de onde saímos, ou ficaremos na margem. Mas o Senhor tem convidado a igreja, tem convidado os seus filhos, entra nesse rio, mergulha na minha presença. Não é buscar o Senhor simplesmente por coisas que Ele pode fazer por nós. Porque eu também já fiz muito isso. E Deus tem prazer em nos abençoar, amém? Não vou dizer que isso não é verdade, porque é verdade. Deus, Ele nos abençoa. A gente pode pedir coisas para Ele. Mas você imagina se você tem um amigo, ou sua esposa, seu marido, seu filho, ou alguém que só chega para você para pedir coisa, né? Pode me dar isso? Pode me dar aquilo? Pode me dar isso? É algo, você fala assim, poxa, a pessoa é interesseira. Não gosta de mim, só gosta do meu favor, só gosta do que eu tenho, não é assim? E às vezes, inconscientemente, o nosso relacionamento com Deus, ele está apenas nesse nível do pedir e receber. Do chegar a Deus, não tem hoje isso, preciso disso. Deus, estou doente. Deus me cura, Deus me dá, Deus faz isso, Deus faz aquilo, né? E onde está a amizade profunda com o Espírito Santo? Quando a gente lê no Novo Testamento a bênção, né, fala assim, o texto fala assim, que a graça do Senhor nosso Deus, né, o amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo, né, não é assim que diz a palavra? Quando fala ali dessas consolações do Espírito Santo, o texto ele fala que é a amizade profunda do Espírito Santo. Onde na nossa vida está essa amizade profunda? Porque nós temos o amor de Deus Pai. Ah, que bom, né? Somos filhos. Nós temos a graça maravilhosa de Jesus, que nos salvou, nos libertou. E onde está na nossa vida a amizade profunda do Espírito Santo? O Senhor, ele tem nos convidado a esse nível de vida com Ele. Alguns anos atrás, eu tive um sonho. Que, assim, Deus, ele fala muito comigo em sonhos. E eu tive um sonho que eu estava lá onde eu moro, lá no Gaivotas, no condomínio, e estava faltando água, né? Por acaso falta água de vez em quando, né? E estava faltando água, e eu tinha conseguido muita água. Então eu pegava uns baldes, umas vasilhas, e eu pegava aquela água e eu falava assim, vou levar para fulano, que era uma pessoa que morava lá também. E eu então ia toda feliz com aquela água para dar aquela água para aquela pessoa. E a pessoa falava assim, para que você trouxe isso? Eu falei, mas você não está sem água? Não está faltando água aí? Eu trouxe água para você. Ah, não, agora não, estou saindo, não quero não. E desprezava aquela água e não queria
E eu ficava ali no meio ali do estacionamento com aquelas vasilhas com água. E nisso vinha uma outra pessoa que eu não conheço. E a pessoa falava assim, isso é água. Eu falava, é água. Você quer água? E ela falava, eu quero muito água. E eu pegava e entornava aquela água nas vasilhas da pessoa e ela levava. E aí eu acordei e o Espírito Santo me falou assim, não dê água para quem não tem sede, porque vai desprezar. A água é dada para quem está sedento. E aquele sonho me marcou muito e eu entendi. Eu falei, Senhor, eu estou sedenta. Eu estou sedenta, me dá água. Me dá, eu quero água da vida, eu quero. Né? E eu comecei uma busca intensa pelo Espírito Santo, pela água. E eu creio que você também está sedento, amém? Porque você está aqui nessa noite, porque você está com sede da presença de Deus. Você tem sede. E o Senhor, Ele só vai dar na medida da nossa sede, na medida da nossa fome. Então, se você talvez esteja se sentindo apático, às vezes acontecem tempos na nossa vida que a gente parece assim, tanto faz como tanto fez, né? Nós passamos às vezes por estações difíceis, mas você pode pedir ao Senhor e falar, Senhor, eu não estou com fome nenhuma, nem um pingo de sede, mas eu quero ter fome, eu quero ter sede. E o mesmo Deus que vai gerar a sede no teu coração e a fome é o Deus que também vai dar a água e o alimento para a sua vida. Peça com fé. Peça a Ele com fé. Busque profundamente a presença do Senhor. Conheça o Senhor, Ele é tão bom. É tão bom conhecer o Senhor porque as outras coisas se apagam. Todo aquele vazio que a gente tinha de buscar preencher em outras coisas e buscar preencher em situações, aquilo acaba. O medo, como a gente leu aqui, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quando estamos cheios de Deus, não tem lugar para o medo. Recebemos do Senhor espírito de coragem. Amém? Não de covardia, de coragem. Coragem para viver com Ele, coragem para andar com Ele, coragem para assumir a nossa identidade nele de filhos. Somos filhos. Eu custei um pouco entender isso. Eu achava que filho, que essa questão de não se sentir filho, quem era assim eram as pessoas que não tiveram pai terreno, né? Então, assim, eu pensava assim, essas pessoas que têm esse sentimento de orfandade, Deus é meu pai. Deus é meu pai. Até que eu fui confrontada com Deus nisso. E eu vi que eu via também Deus como um chefe, um patrão, como alguém que eu tinha que fazer certinho, senão ia dar muito errado. E Deus, então, Ele me trouxe a visão dele como pai. Como pai, não como simplesmente alguém que eu preciso fazer coisas para que Ele goste de mim. É ao contrário, gente. A gente faz coisas para Ele porque Ele gosta da gente. Não é para Ele gostar da gente. Amém? É porque Ele já nos ama, é que a gente serve. Porque enquanto a gente pensar ao contrário, a gente vai viver uma busca intensa de algo que não vai encontrar. Porque Deus é amor. E a gente precisa, então, entender, eu quero fazer tudo por Jesus. Eu quero viver uma vida de santidade por Ele. Eu quero servir, eu quero pregar, eu quero cantar, eu quero orar, né? Sei lá qual é o seu dom, mas vai falando aí, né? Eu quero fazer isso, mas não é para conquistar o amor de Deus. É porque esse amor já foi derramado por mim. Ele já me ama. Ele já te ama. Ele já te ama e por isso você vai viver uma vida com Ele. E por isso você vai viver uma vida de santidade. E por isso você vai viver uma vida que agrada ao Senhor.
porque ele já ama você, você já é filho. Eu demorei um pouquinho para entender isso. E quando meu pai ficou doente, alguns anos atrás, meu pai terreno, e Deus ele me deu assim o privilégio de cuidar do meu pai durante uns 3 anos, de estar com ele. E meu pai foi um pai muito bom, mas durante aquele tempo todo ali, Deus me mostrava o quanto eu não conhecia Deus como pai. E Deus começou a trabalhar na minha vida e me mostrar o quanto eu precisava entender que eu sou filha de Deus. Através ali do cuidado com a vida do meu pai. Foi algo muito tremendo, assim, que na hora eu não entendi, fui entender depois, né? Que a gente, às vezes, passa, né? Situações que a gente, na hora, não entende, não. Depois a gente vai saber o porquê que Deus, ele tem nos permitido passar por essas coisas. Então, amados, nós precisamos, nessa busca intensa do Senhor, né, para que vivamos mergulhados nesse amor fiel dele. Nós precisamos deixar com que ele nos cure na nossa identidade. Saber que nós somos filhos de Deus. Ele nos ama, né? Saber que ele quer a minha vida e não o que eu faço. Olha só, aquilo que a gente faz, Deus faz muito melhor. Tu acha que Deus, né? Olha, isso que eu estou pregando aqui. Lê a palavra, está muito melhor do que o que eu estou falando. Só tu lê aqui, já está aqui. Sabe? Às vezes a gente confunde, né, um pouco isso. Tudo aquilo que a gente faz, Deus sabe fazer muito melhor. Ele não quer o que eu faço, ele me quer. Ele quer você. Ele quer a sua vida. Ele quer o seu coração. E como a gente, quando nossos filhos eram pequenos, né, que a gente, às vezes, deixava eles fazerem certas coisas, não é? Às vezes a Rafa fazia bolo, fazia umas coisas lá, eu falava, Jesus, né, depois vou ter que comer esse bolo. Ela era pequenininha, assim, né, aquele negócio, passa a mão no nariz, passa a mão não sei onde, vai lá e faz o bolo, né? Mas a gente fica todo feliz, não é? Que legal, fez o bolo. Olha, que legal, né? É assim que Deus olha pra gente. A gente está aqui fazendo esse bolo, passando a mão no nariz, fazendo umas bobagens, né? E Deus está falando assim, olha, é a minha filha, é o meu filho, olha que lindo. Olha que lindo, olha como eu amo o meu filho. E esse amor, ele nos constrange a vivermos na presença do Senhor. Jesus, ele disse assim, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Lá em João 14. Enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Vocês não são órfãos. Vocês têm Deus, vocês têm um Pai. Quando Jesus estava aqui na terra, uma vez, Filipe, se eu não me engano, falou assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus falou assim, está o tempo todo comigo e não viu o Pai? Eu e o Pai somos um. Jesus, ele veio para revelar esse amor do Pai. Aquilo que foi perdido lá no Jardim do Éden, lá no começo, por causa do pecado, é restaurado em Jesus. O amor perdido lá, a comunhão perdida lá, ela é restaurada em Jesus. É o primeiro passo que nós temos que dar. Esse é o primeiro passo, é entregar nossa vida para Jesus. Para que a gente possa ter esse acesso. Eu não conheço todos aqui, eu não sei se todos aqui já entregaram sua vida para Jesus. Mas assim, às vezes a gente é até chato, os crentes, né? Porque fica, você tem que aceitar Jesus, tem que entregar sua vida para Jesus e tal, né? E a gente às vezes nem entende o que é isso. Mas a comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, e todos pecaram, estão separados da glória de Deus. O Pai ficou aqui, o pecado aqui no meio, e nós aqui desse lado, o pecado nos separando dele. Quando Jesus ele veio, ele então fez a ponte, ele entrou aqui, onde estava o pecado, e ele se fez pecado por nós, para que agora nós possamos ter o amor
do Pai, o acesso ao Pai. Ele olha e ele não nos vê mais pecadores, ele nos vê seus filhos. E eu não sei se você já entregou sua vida para Jesus, mas o dia é hoje, amém? A hora é agora de entregar. Eu sempre faço o apelo, sempre falo, porque eu nasci num lar evangélico, eu fui criada na igreja, meus avós eram crentes, meus pais eram crentes. Mas teve um dia que eu precisei entregar minha vida para Jesus. Um dia eu estava sentada aí, eu era uma criança, assim, sentada ouvindo no culto, e o pastor falava assim: a sua casa está suja. E o Espírito Santo me falava: a sua casa está suja. E naquele dia eu fui lá na frente, entreguei minha vida para Jesus. E ele mudou a minha vida, ele me limpou, ele me transformou. E o primeiro passo, então, para que a gente possa desfrutar desse amor fiel que o Senhor tem por nós, é você entregar a sua vida para Jesus. E eu vou fazer uma oração, não vou chamar ninguém aqui à frente, mas queria que você fechasse os seus olhos. Eu ainda não terminei, já estou terminando, mas antes eu queria fazer essa oração, porque se você deseja entregar sua vida para Jesus, é hoje a oportunidade. É hoje a hora de você entregar, de você de verdade entender que o nosso pecado faz separação entre a gente e Deus. E só tem um jeito dessa comunhão ser restaurada. É através do sangue de Jesus. É aceitando o preço que foi pago por Jesus. Já estávamos condenados. A sentença já tinha sido dada. O salário do pecado é a morte. Então Jesus veio e ele falou: o salário do pecado é a morte, então eu morro no seu lugar. Eu aceito essa sentença na minha vida. E Jesus então morreu no nosso lugar. E agora só temos que fazer uma coisa, que é o que a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou orar. Se você quer entregar sua vida para Jesus, faz essa oração também. Faz aí a oração, fala com o Senhor, né? Senhor, em nome de Jesus, eu sei que tem pessoas aqui, Senhor, que talvez estejam nesse dilema e precisam entregar suas vidas ao Senhor. Então, que toda barreira seja quebrada agora, em nome de Jesus. E que haja salvação nessa casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu queria que a gente repetisse essa oração. Fala: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único Salvador. Eu quero me entregar totalmente ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração, depois procure os pastores, né? Pastor Jonas, pastora Tininha. E eu queria, para a gente encerrar aqui, falar, né, que para que vivamos tudo isso, né, nós precisamos de uma imersão na presença do Senhor. E estarmos dentro da presença dele, onde nada mais importa. O tabernáculo, ele tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E o Senhor, ele está nos chamando para sair do átrio. Já entramos no átrio, amém? Já passamos pelo altar do sacrifício. Já fomos lavados na bacia, pela água da palavra. E o Senhor está nos chamando assim: entra no lugar santo, onde está o candelabro, a mesa da presença, né? Ali onde está o altar do incenso. Mas o Senhor também está dizendo: entra mais, entra mais, entra no santo dos santos. Você sabe que no santo dos santos, lá no tabernáculo, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez no ano. E era o lugar onde se manifestava a presença de Deus, de tal maneira, que se aquele homem entrasse ali com algum pecado, ele morria. E ninguém podia entrar lá para tirar ele. Porque de tal maneira era a manifestação da presença de Deus ali.
Mas no dia que Jesus morreu, o véu que separava, ele foi rasgado de alto a baixo. E o convite de Jesus é: entrem todos no Santo dos Santos. Entrem todos na minha presença. Vamos ficar em pé. Eu queria, se vocês puderem tocar um louvor, que a gente pedir isso ao Espírito Santo. Pedir a Ele, falar: eu quero entrar no Santo dos Santos. Eu não quero ficar mais no raso. Eu quero entrar na profundidade das águas. Eu quero sair desse raso, dessa vida vai e vem. Dessa vida que um dia eu estou lá dentro, um dia eu não estou. Eu quero entrar nesse rio para sempre. Eu quero entrar no Santo dos Santos e mergulhar na presença do Senhor. Feche os teus olhos. Chamar o pastor Jonas para terminar aqui. Feche os teus olhos e começa a buscar e a pedir. E dizer: Espírito Santo, vem, entra na minha vida. Me enche, me leva para dentro desse rio. Me leva para dentro dessa presença. De onde não tem mais volta. De onde há um fluir e um transbordar do amor de Deus. Aleluia. Fale isso para o Senhor. O Senhor entra na minha vida, Senhor. Transborda o meu coração. Põe a mão no teu coração agora, meu irmão. E adore ao Senhor.